Dentro de 2 dias nós vamos iniciar o tempo quaresmal com a celebração da quarta-feira de cinzas. E esse tempo de quaresma é o tempo que nos prepara, em que o cristão deve se preparar com mais oração, penitência e jejum para o núcleo do ano litúrgico, que é o tempo pascal. Okay? Existem 2 tipos de anos, digamos assim. O ano civil, que é o nosso ano de janeiro a dezembro, e o ano litúrgico, tá? Que começa no primeiro domingo do Advento e vai encerrar no sábado antes do primeiro domingo do Advento do ano seguinte. Tá? Dentro do ano litúrgico, nós temos nós temos festas de extrema importância, solenidades e tal. Então, o Advento, o Natal, todo o tempo do Natal, a primeira parte do tempo comum, que é o que nós estávamos vivendo agora, tá? O tempo comum ali, o padre usa os paramentos da cor verde e tudo mais. Então a primeira parte do tempo comum. Depois dessa primeira parte, se encerra com a quarta-feira de cinzas e já começa o tempo quaresmal. 40 dias depois tem o tempo pascal. Acabou o tempo pascal, a segunda parte do tempo comum, até encerrar lá em novembro e começar novamente o Advento e iniciar o ano litúrgico. Então, de maneira bem resumida, isso é o ano litúrgico. Dentro desse ano litúrgico, é claro, nós temos ali diversas solenidades em honra à Virgem Maria, solenidades de Cristo, Corpus Christi, por exemplo. Então, a igreja ela usa esse ano litúrgico como uma forma pedagógica, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento e os padres, as paróquias fizessem esse trabalho explicando o ano litúrgico, a importância de cada período do ano litúrgico, acredito que teriam mais pessoas mais fervorosas na fé, pessoas mais devotas, e mais santos. Porque o ano litúrgico ele é uma forma de viver cada tempo de maneira organizada para que os fiéis contemplem cada mistério de cada tempo específico e assim se aproximar mais de Deus. Mas ainda vão ter vídeos aqui sobre o ano litúrgico explicando a estrutura, quais as festas, solenidades dentro de cada tempo. Aí, conforme for, eu vou fazendo isso daí. Mas agora vamos entrar na quaresma, que é o tempo de preparação para o ápice da fé cristã. No começo da igreja não havia todas essas festas, Advento, Corpus Christi, tempo comum, não. O ano litúrgico deles girava ali em torno da Páscoa. Então, a Páscoa era o ponto central, só havia a Páscoa. Existia um tempo de preparação, e isso daí já se encontra no século II, mais ou menos, para o tempo pascal. Não eram 40 dias, era um tempo mais curto, 3 ou 4 dias, mas que os primeiros cristãos se preparavam ali intensamente para celebrar a Páscoa. Tão grande é o mistério pascal, ok? No início do século IV, lá no Oriente, já começa ali a se ter notícias de um tempo quaresmal de 40 dias em preparação para a Páscoa. Em fins do século IV, o Ocidente começa a criar esse costume também, e desde lá nós temos feito isso, a igreja tem feito isso. 40 dias antes da Páscoa de preparação intensa para contemplar o mistério pascal. O problema é que criou-se muito hábito, Eu não estou dizendo que isso é de todo ruim, tá? Meditar sobre isso tem lá a sua importância. Mas criou-se o hábito, isso daí partindo da minha experiência aqui de Brasil, de algumas dioceses e paróquias e padres, darem ênfase única e exclusiva à campanha da fraternidade que acontece no tempo quaresmal. Sobre isso tem um vídeo falando só disso, aí depois vocês assistem, mas o fato é que como faz só isso, como se fala só disso, tanto que na quarta-feira de cinzas se dá a abertura da campanha da fraternidade, o foco fica meio no lugar errado. Tá? Se prega sobre a conversão, se prega sobre as penitências, jejuns e tudo mais, mas dá uma ênfase muito grande à campanha da fraternidade. E quaresma não é para fazer trabalho social único e exclusivamente. O trabalho social tem que ser feito durante todo o ano, e não na quaresma, que é a preparação para o centro da fé cristã, para o momento que aconteceu a nossa salvação.
em que nós tivemos a Páscoa, né, a nossa passagem da morte para a vida. A oportunidade de estarmos com Deus acontece dentro do mistério pascal. Então a ênfase às vezes está no lugar errado, né? Mas enfim, o que é a quaresma? Como nós podemos viver a quaresma? Será que é só 40 dias ali que eu vou ter que deixar de comer carne de vez em quando? Que o padre vai usar roxo, que não vai mais cantar o Glória na missa? Será que tem alguma coisa? Ou é só isso? É só mais um tempo e só? Né? Como que eu vou me preparar para a Páscoa? O que eu posso fazer nessa quaresma que eu não fiz os outros anos? Vale essa reflexão para buscar entender, será que as outras quaresmas você viveu de fato com devoção, você fez as suas orações, o seu jejum, a sua penitência, você fez uma boa confissão, você se preparou para a Páscoa, você passou 40 dias na mesmice, chegou na Páscoa, a única coisa boa para você foi que pegou um feriado no serviço e a vida continuou a mesma coisa, não teve uma evolução espiritual, uma mudança de vida, uma conversão, né, de fato. Então é isso que a gente vai meditar um pouco hoje. O que a igreja nos pede nesse tempo da quaresma? A igreja ela pede que as orações, o jejum e a penitência sejam feitas de forma muito mais intensa. Tá? E sejam feitas de forma intensa, quer dizer que não é só na quaresma que nós temos que fazer, que ter uma vida de oração, jejum e penitência, mas durante todo o ano. Mas em especial no tempo da quaresma, pelo seu caráter preparatório para a Páscoa, a igreja pede que se dê uma ênfase muito maior. Então, se eu rezo o terço todo dia, durante a quaresma, eu vou pegar alguma outra oração ou vou tentar rezar o rosário todo dia. Tá? Então a igreja ela dá essa ênfase, ela pede isso, que as pessoas se preparem melhor. Tá? Alguns problemas acontecem porque algumas pessoas elas não acreditam mais na importância de se fazer penitência, de se fazer um jejum. Afinal, Jesus morreu, ele já sofreu para que eu não tenha que sofrer. Então essa mentalidade acaba atrapalhando um pouco na evolução espiritual das pessoas, uma preparação quaresmal adequada. Tá? Então o que a igreja pede é o seguinte: faça jejum e penitência. O que seria isso? O jejum na quarta-feira de cinza, fazer abstinência de carne, tá? Pode comer ali um ovo, um peixe, mas fazer abstinência de carne durante todo o dia. E o jejum, então você toma um café, almoça, vamos supor, você tem um hábito ali, tomar um café, almoçar, tomar um café da tarde, jantar e depois dormir ou tomar um cafezinho à noite. Já o jejum, você faz apenas uma refeição completa por dia. Isso daí é uma sugestão, tá? Não é uma regra que eu estou impondo aqui, mas é uma sugestão. Você faça apenas uma refeição por dia e se abstém de carne. Isso daí não precisa, não tem como explicar de maneira diferente. Abster-se de algo é não comer algo, é não fazer algo. Então você não come carne na quarta-feira de cinza. Então o que você pode fazer? Você pode ou não tomar o café da manhã, que você já tem o hábito de tomar, ou não tomar um café da tarde, ou se conseguir, se você não trabalhar fora, não for trabalho braçal e tudo mais, você pode comer menos no almoço ou não comer o almoço. Então o jejum seria isso, você faz apenas uma refeição completa realmente no dia. É claro que se você tiver um trabalho que exige um esforço físico muito grande, se tiver algum problema de saúde, então tem ali algumas situações que a igreja fala, não, ok, você não precisa fazer porque a sua condição de vida não permite isso. Caso contrário, faça esse sacrifício e ofereça esse jejum pela sua conversão, que Deus olhe o seu miserável sacrifício e se compadeça de você, que você comece a domar a sua vontade, o seu desejo, de eu queria tanto comer um churrasco na hora do almoço. Então você começa a controlar o seu desejo, certo? Até a questão do jejum e a penitência, ela tem meio que um caráter pedagógico, porque a ideia de jejum e penitência é você fazer algo que você não costuma fazer sempre,
ou que não é lá muito agradável. E isso daí você vai domando o seu corpo, e com coisas pequenas você começa a evitar situações de pecado, porque você adquire controle de você, da sua vontade, dos seus instintos, dos seus desejos. Tá? Então o jejum seria isso. Agora a penitência. Recomenda-se que faça também na quarta-feira de cinzas e durante todo o período quaresmal, né? Você faz alguma oração, né? Existem penitências corporais, tá? Existem santos e místicos e até, né, pessoas hoje em dia, né? Mas daí tem que ter um acompanhamento com o diretor espiritual e tudo mais, que fazem penitências corporais muito mais intensas. Um exemplo que me vem à mente aí de um santo super atual, São João Paulo II, usou cilício até um pouco antes da sua morte. Tá? Então ele fazia penitência corporal, mas eu não estou aqui dizendo para você começar a usar cilício ou usar a disciplina em você, não é isso. Mas o que nós podemos fazer, nós que estamos iniciando nesse caminho de espiritualidade, o que nós podemos fazer de penitência corporal? Se você tiver condição, tiver a saúde boa, você pode rezar um terço de joelho, você pode, se conseguir, optar por não usar elevador, não usar escada rolante, trabalhar com uma cadeira mais dura, se conseguir ali uma vez na semana, ou né, dia sim, dia não, enfim. Você não dorme na cama, você dorme no chão, você dorme sem o travesseiro. Então são pequenas coisas que dá para fazer, que não vai causar um problema de saúde, não é algo absurdo, que você consegue fazer e você consegue oferecer esse incômodo, seu miserável incômodo, para a sua salvação, a salvação das almas do purgatório, a salvação dos pecadores, enfim. Então são pequenas coisas. Não é algo absurdo. Você não precisa passar uma semana sem comer para o seu jejum valer. Você não precisa usar cilício, se bater com a disciplina. Você não precisa fazer nada disso para a sua penitência valer. Desde que você faça de coração, desde que a sua oração de joelho seja uma oração de joelho, que você faça com devoção, com amor, meditando os mistérios da vida de Jesus, isso daí tem muito valor diante de Deus e é algo que vai mexer realmente com a sua vida espiritual. Tá? Agora, o mais importante disso tudo, eu posso fazer o jejum, o melhor jejum de todos, a melhor penitência de todas, rezar 5 rosários num dia. Posso fazer tudo isso. Agora, se eu continuar cometendo os mesmos pecados, se eu estiver em pecado mortal e eu não me confessar, se eu não me arrepender dos meus pecados, ou se eu me confessar, mas me confessar de qualquer jeito, não fizer uma confissão, confissão devida, uma confissão correta, com o real e verdadeiro desejo de me arrepender, você pode fazer todas as penitências e jejuns do mundo, que isso não vai ajudar você no crescimento espiritual. Entende? O jejum e a penitência, como eu disse, é algo que te ajuda, você oferece o sacrifício por Deus e de alguma forma te ajuda a domar os seus instintos, os seus desejos, a sua vontade. Você passa a se controlar mais. E a longo prazo isso daí você se controla para não cometer os pecados, para evitar ocasiões de pecados, tá? Então tem lá o seu valor, mas é importante. Coloque a mão na sua cabeça, ajoelhe no seu quarto, na sua casa, na capela do Santíssimo e fale para Deus. Se coloque na presença de Deus e fale para Ele: Senhor, o que eu faço? O que eu faço que eu não tenho consciência, mas que te desagrada? Eu quero fazer uma confissão boa. Eu quero essa quaresma, esse ano, fazer uma confissão adequada, viver um tempo quaresmal da melhor maneira possível. Tá? Então se coloque na presença de Deus e fale. Eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Mas se coloque em oração. Se você nunca fez uma confissão geral, se você nem lembra da última vez que você se confessou, sente-se sozinho, no silêncio, faça uma oração. Se precisar, anote tudo. Anote seus pecados, o que você fez, aquilo que te incomodou, o que você sabe que fez ali, que estava errado, que possa ter magoado o coração de Deus ou não. Tá?
seja pecado mortal, pecado venial, não importa, mas confesse tudo. Esse é o tempo. Essa pode ser a última quaresma da sua vida. Esse pode ser o último momento da sua vida. A confissão que você for fazer para se preparar para a quaresma pode ser a última confissão da sua vida. Então, em especial nesse tempo, confesse-se da melhor maneira possível. Tenha o propósito, peça a graça do arrependimento a Deus. Porque para se arrepender dos pecados não basta querer. Fala, não, eu quero me arrepender dos meus pecados mortais. Tá, mas isso não basta. A intenção de não pecar, nós até temos. Só que nós, muitas vezes, queremos nos arrepender por força própria. E não é assim. Nós temos que ter o desejo de não mais ofender a Deus e implorar a misericórdia de Deus que Ele nos dê a graça de um arrependimento profundo. A partir do momento que nós nos arrependemos com a ajuda da graça de Deus, nós não voltamos a cometer aquele pecado de novo, né? Ou melhor, mesmo que cometamos de novo, é muito mais difícil voltar a cometer aquele pecado, porque temos ali a ajuda da graça de Deus. O que nós precisamos é nos arrepender verdadeiramente para podermos fazer propósitos sérios diante do Senhor e fazer uma confissão bem feita, uma confissão firme, uma confissão forte. É isso que nós precisamos no tempo da quaresma. Então faça isso, coloque-se na presença de Deus e peça que Ele te mostre, peça ajuda, peça a graça do arrependimento e viva a quaresma de maneira adequada. Faça as suas orações, reze todo dia, se você não tem esse costume. Acorde um pouco mais cedo, faça, né? Isso daí também serve de sacrifício. Se você já acorda cedo, começa a acordar um pouco mais cedo para rezar. Vai causar um certo desconforto, pode ser que cause um certo cansaço a mais durante o dia, mas é um sacrifício. Ofereça isso pelos seus pecados e peça a Deus que te perdoe. São pequenos gestos, mas que somados durante todo o tempo quaresmal, com a leitura da palavra, com a vida de oração, com a participação na missa, se tiver a oportunidade, vá à missa todos os dias, tá? Então, somada a tudo isso daí, nós vamos viver uma Páscoa muito melhor. Vamos passar por aquele momento em que Deus que se fez homem, morre por mim, e nós de fato vamos alcançar a salvação através da morte dele, porque nós não estaremos separados de Deus por causa do pecado. Então, reze, se prepare, confesse, veja ali quais são o jejum que você pode fazer, qual a penitência que você pode fazer, e ofereça isso pelos pecadores, pela sua alma e pelas almas do purgatório. Que Deus abençoe você e que você tenha uma excelente e santa quaresma.